Olá galera, vamos dar continuidade então a nossa disciplina de elementos de máquinas, ok? É uma modalidade de ensino à distância. Na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o movimento circular e a torção simples, desde o conteúdo da aula anterior, porém dentro das transmissões. Os conceitos abordados serão os mesmos, ok? Velocidade angular, período, frequência, rotação e a velocidade periférica, e dentro de torção simples, o movimento torção a potência e a força inicial, agora aplicado a transmissões. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós vimos no vídeo passado. Nós temos como base a rotação em RPM, rotações por minuto, ciclos por minuto. Através da rotação, quando nós dividimos ela por 60, nós obtemos então a frequência em hertz, seria ciclos por segundo. Sabendo que um ciclo, uma volta, equivale a 2 pi-radianos, multiplicando então essa frequência que nós obtemos por 2 pi, nós temos então a nossa velocidade angular dada em radianos por segundo. Daí nós temos dois passos seguidos. Se nós multiplicamos todo raio nessa velocidade angular, nós chegamos então a uma velocidade periférica em metros por segundo. Já se nós multiplicarmos pelo momento torsor, nós chegamos na potência em watts. E se aqui a velocidade periférica multiplicarmos pela força inicial, também chegamos à nossa potência em watts. E é muito importante que você saiba bem esse esquema, que você entenda bem esse esquema, porque isso vai te ajudar não a usar fórmulas, mas a deduzi-las, a aprendê-las e usar isso nos nossos exercícios e nas situações também que vocês vão encontrar no cotidiano da profissão de engenheiro mecânico. Dando continuidade, nós entraremos agora nas transmissões. Nós temos aqui, por exemplo, a transmissão por correios. Relação de transmissão é quando você tem dois elementos que giram e que estão ligados por alguma coisa, pode ser uma correia, pode ser uma engrenagem ligada por correntes. E a relação de transmissão é o quanto que a rotação vai aumentar ou diminuir, ou o quanto a força, o torque vai aumentar ou diminuir. Essa relação ela pode estar dada pela fórmula, onde você tem P2 e P1, no caso da engrenagem 2 aqui, ela sendo uma engrenagem movida e de uma motora V2 é maior que V1, e aí você vê que essa relação de transmissão é D2 sobre D1, ou W1 sobre W2, ou F1 sobre F2, N1 sobre N2, ou momento torsor 2, 2 sobre 1. É importante lembrar que o torque e o diâmetro é inversamente proporcional à frequência, rotação e velocidade angular. Uma forma extensa que nós aprenderemos também como nós podemos deduzir essa fórmula, ok? Só para salientar, aqui nós temos o caso contrário, onde nós temos a motora maior e a movida menor. Repare que a motora é maior e a movida menor, ao contrário do que acontece aqui. A equação é a mesma. Sempre a equação da relação de transmissão vai levar em conta a maior pela menor. Sempre ela vai ser maior que 1, nunca vai ser menor que 1. Tá? Então é sempre a maior pela menor. Aí nós temos, no caso, uma transmissão automotiva, alternador, bomba d'água e motor. Obviamente, um modelo mais simples. Temos transmissões automotivas que vai ter ar-condicionado, entre outros. E aí você percebe que existem essas mesmas equações, a diferença é que, para cada par, nós temos uma relação de transmissão diferente. Então, para o conjunto motor bomba d'água, uma relação de transmissão. Para o conjunto motor alternador, outra relação de transmissão. E para o conjunto alternador, bomba d'água, outra relação de transmissão. Então teremos 3 relações de transmissão diferentes, seguindo o mesmo padrão que nós vimos anteriormente. Ok? Além disso, nós temos também transmissões por engrenagens. Quando surgem as transmissões por engrenagem, além dos valores que nós já tínhamos antes, o D vira o diâmetro primitivo da engrenagem, o que era diâmetro da polia, agora o diâmetro primitivo da engrenagem, ok? E além disso, nós temos o seguinte: surge o Z2 sobre Z1, onde Z é o número de dentes da engrenagem, que também podem ser utilizados nos nossos cálculos, ok? E aí dá a sequência.
Muito importante falar que, como eu tenho tratado com vocês, são equações que não são fáceis de serem decoradas, porque são extensas. Então nós iremos aprender nesse vídeo a como deduzir essas equações também, para não confundirmos na hora de fazer os exercícios qual é sobre qual, né? Como que eu tenho essa relação e por aí vai. Ok? E aqui eu vamos fazer essa demonstração. Eu vou deixar aqui em branco mesmo, só para vocês visualizarem melhor. Aqui nós temos uma polia e aqui nós temos uma engrenagem. Eu vou tirar a luz para facilitar a nossa visualização do quadro. Nós vamos usar o quadro branco nessa parte da questão. Ok? Vamos lá então. Aqui eu coloquei em branquinho aquele desenho, né, da polia 1 e da polia 2 movido no motor. O que você precisa ter em mente, baseado naquelas equações que nós já aprendemos, e agora, de acordo com essas equações, você tem aqui uma polia que tem a sua velocidade angular, o seu torque, sua força agencial, a sua rotação, a sua frequência, o seu diâmetro. E do outro lado você tem uma outra polia que tem as mesmas informações para ela. O que você precisa pensar é o que é comum entre ambas as polias? Rotação? Obviamente não. Cada uma gira de uma forma diferente. Velocidade angular? Também não. Repara que ambas estão ligadas por uma correia. Essa correia, ela tem uma velocidade de giro em metros por segundo. E essa velocidade, ela é a velocidade periférica. A velocidade periférica é a única grandeza que é comum entre, no caso aqui, a polia movida, a polia motora e a polia movida. Partindo desse pressuposto, nós temos também isso na engrenagem, né? Esse giro que acontece aqui na união das engrenagens também é a velocidade periférica. É como se eu colocasse, imagina, sei lá, um moinho de cana. É como se você colocasse ali a cana, aquela velocidade que ela vai andar entre as engrenagens é a velocidade periférica, que é comum tanto para uma engrenagem quanto para outra. Então, no movimento circular, a única coisa que nós temos em relação que é comum entre os dois elementos que estão conectados ali em alguma transmissão é a velocidade periférica em relação ao movimento circular. Em relação à torção simples, nós temos torque, potência e força tangencial. O torque claramente é diferente entre um e outro, até porque engrenagens, por exemplo, e redutores são utilizados para você obter um maior ou um menor torque, uma maior ou uma menor rotação, por exemplo. Mas a potência é a mesma. Nós não iremos trabalhar a potência porque vamos falar um pouquinho mais à frente das perdas e por aí vai. Mas é importante a gente entender que a força tangencial ela é a mesma também. Porque na correia, por exemplo, a força tangencial é a força que está tracionando a correia, que está levando o movimento de um para o outro. Na engrenagem é aquela força que está nos dentes também. Partindo do pressuposto, então, que a velocidade periférica e a velocidade e a força tangencial são iguais para ambos os elementos, nós chegaremos à seguinte conclusão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha o que eu vou fazer. Velocidade periférica de 1 é igual a velocidade periférica de 2. Vou chegar nessa situação. Mas nós aprendemos lá na aula anterior que a velocidade periférica é obtida através da velocidade angular vezes o raio. Usando isso como base, nós temos o seguinte: aqui eu posso dizer que a velocidade angular de 1 vezes o raio de 1 é igual à velocidade angular de 2 vezes o raio de 2. Deixa eu usar o pincel mais escuro aqui para fazer a visualização. Então nós temos aqui velocidade periférica de 1, que é igual à velocidade periférica de 2,
Sendo assim, nós temos que a velocidade angular de 1 vezes o raio de 1 é igual à velocidade angular da folha 2 vezes o raio da folha 2. Sabendo disso, se eu faço esse W2 dividindo e esse raio dividindo, eu vou chegar na seguinte relação: W1 sobre W2 é igual a R2 sobre R1. Acabou. Se você souber chegar nisso, acabou. Por quê? Porque, obviamente, o raio ele pode ser duas vezes. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu tenho o diâmetro 2 sobre o diâmetro 1. E frequência, rotação, velocidade angular ou frequência e rotação? Gente, a gente tem que entender uma coisa: que quando a gente fala de frequência, rotação e velocidade angular, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de quão rápido gira algum elemento. Então, são diretamente proporcionais. Ora, eu posso colocar aqui N1 sobre N2 e ainda eu posso colocar aqui F1 sobre F2. Sabendo que são falando a mesma coisa, aqui nós finalizamos quando nós não estamos falando de força, movimento circular. E quando a gente fala de força, partindo do pressuposto que a força tangencial de 1 é igual à força tangencial de 2, eu chego na seguinte conclusão: força tangencial não é. Eu não posso dizer que o torque é a força vezes o raio. Logo, força tangencial seria o torque dividido por raio. Né? Então, eu vou colocar momento torso 1 dividido por raio de 1 é igual ao momento torso 2 dividido por raio de 2. Se eu faço isso dividindo e esse multiplicando, eu vou ter que momento torso 1 sobre momento torso 2 é igual a raio 1 sobre raio 2. E vice-versa. E aí eu posso fazer um adendo nessa primeira equação, que eu tenho R2 sobre R1, então aqui eu tenho que ter momento torso 2 sobre momento torso 1. E pronto. Acabou aí. Para polias, já temos tudo. Para engrenagens, eu só preciso entender duas coisas a mais. Eu preciso entender que aqui tudo vai ser a mesma coisa. Eu vou ter F1 sobre F2, é igual a N1 sobre N2, que é igual a W1 sobre W2, que é igual a. Aqui, quando eu falo de engrenagem, a única coisa que eu preciso entender é que esse diâmetro ele passa a ser um diâmetro primitivo. Então vai ser D02 sobre D01, que é igual a ND2 sobre ND1. Então, para engrenagens, ficou igual até agora, né? Só mudei essa nomenclatura do D. Mas para engrenagens surge um fator importante, que é chamado o número de dentes da engrenagem. Nós iremos estudar mais a fundo engrenagens na próxima disciplina, mas o que é importante você saber agora que o número de dentes de uma engrenagem vezes o módulo dessa engrenagem gera o seu diâmetro. Logo, sabendo que duas engrenagens, para que haja um engrenamento, elas têm que ter o mesmo módulo, ok? Logo, então, o número de dentes é diretamente proporcional ao diâmetro da engrenagem. Sendo assim, nós temos que, se é D02 sobre D01, então eu vou ter Z2 sobre Z1. E assim nós temos para uma engrenagem a nossa relação de transmissão. E aí eu posso escrever
que I é igual a isso aqui, se, é claro, Z2 for maior que Z1, ok? Porque o I sempre é maior que o I. E nesse caso aqui eu também poderia escrever que se o I é igual a cada uma dessas relações se D2 for maior que D1, 2 for maior que D1, por aí vai. Então, até agora nós já falamos sobre a frequência circular, e eu não quero que vocês aprendam a decorar a fórmula, e sim que nós aprendemos essa fórmula e depois falamos ainda das transmissões. Sendo assim, a gente praticamente finaliza capítulo 1 e 2, e na aula que vem, na próxima videoaula, falaremos sobre rendimento, que é o que acontece na prática, né? Nenhuma transmissão é 100%, e aí aprenderemos como o rendimento influencia nesses cálculos. Beleza? Até a próxima videoaula então, e qualquer dúvida, só acessar o fórum, no fax virtual, ou mandar mensagem para mim, fique à vontade.